Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa #Projetos. E nessa terceira temporada nós estamos falando sobre projetos de vida. Aqueles que gostam dos nossos programas e vêm assistindo e querem ver aqueles que já passaram, você encontra no YouTube, no canal #Projetos com Júnior Campos Prado. E hoje nós vamos falar aqui com o Celso Polini, que foi e fez muita coisa. E continua fazendo, né, Celso? E nós vamos ter o tema de hoje como a vida e suas escolhas. Tudo bem, Celso? Tudo bem, Júnior. Muitas escolhas realmente. E elas acontecem, né? E foram acontecendo na vida da gente. Hoje ela é muito mais concretamente definida pelas pessoas. Eu escolhi ser engenheiro, escolhi ser professor. Durante a vida da gente, nessa idade que eu estou e que os meus contemporâneos são, as escolhas aconteciam sem a gente pensar em fazer essas escolhas. E elas aconteceram. Muitas. Muito gostosas, às vezes com dificuldade, mas aconteceram. Interessante. Então, e hoje nós vamos mostrar justamente isso no programa, porque a gente sabe que cada vez mais, desde jovem, a gente precisa já começar a pensar nas nossas escolhas que vão dar o nosso resultado, né, como de vida. E eu sei que anos atrás, né, vamos dizer, nessas gerações passadas, não se acontecia muito isso. A coisa ia levando, né, e de repente levava a situações boas e situações às vezes difíceis. Tenho certeza que a sua história de vida é muito bonita e é isso que nós vamos falar. Bonita pode ser. Eu acho bonita. Pela diversidade de atuações que eu tive durante a vida e até hoje tem, ela é interessante, começa a parar para pensar nesse aspecto aí. Então, Celso, vamos começar a falar de você, né, como Celso Polini é uma família de descendência italiana, Sim. Né, que cresceu, no interior de São Paulo. Sempre aqui em Jaú. Sempre foi sempre na cidade de Jaú. E como é que foi? Como é que você foi se encontrando, né, como um homem tanto técnico, né, que eu digo técnico porque você teve já cargos onde você chefiou na parte educacional, né, de tecnologia, e também como artista, né, de música, poesia e assim por diante. Pois é, pela história de vida da gente, na minha idade, a gente começou a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo. Que eu me lembro, desde os 7 anos, não exerci uma atividade remunerada, mas já trabalhava ajudando meu pai na oficina, que ele era pintor de automóveis, naquele tempo que não era de plástico, viu? Era realmente uns automóveis de lata dura mesmo, ele fazia um trabalho de funilaria, de pintura, até de mecânica, e a gente ajudava. E aí começou, foi trabalhando em outros lugares também. E existia aquele jargão famoso dos mais velhos que lembram, né? Arruma um lugar para o meu filho trabalhar para ele aprender, para não ficar sem fazer nada, para ele aprender, não precisa pagar nada. Só que a recompensa de pagamento era o conhecimento que a gente ia adquirindo, sem pensar nisso naquele momento. Que é uma geração bem diferente da de hoje, que vai de uma forma Quando você diferente. fala em escolha, hoje os pais pensam nas crianças já escolher o que ele vai fazer. Daqui a um momento ele vai ter que escolher, vai ser músico, vai ser engenheiro, vai ser arquiteto, vai ser médico, vai ser professor. Ele já mais ou menos direciona de um determinado momento para frente. Naquela época não existia muito dessa forma. Era no sentido de ampliar conhecimentos. E o que aparecesse a gente ia fazendo. Então, trabalhar em fábrica de bebida, com a carriola, pegar cobre, pegar lata, pegar osso para vender, para ganhar um troquinho no fim de semana, alguma coisa nesse sentido. E começou uma carreira sem ser direcionado, mas ia acontecendo coisa. O bom disso é que você foi acumulando conhecimentos em várias áreas. E o que aconteceu durante o período da minha vida é que muitas coisas eu aprendi do dia a dia. Não exatamente o que eu tinha escolhido. Eu fui escolher ser professor depois que eu entrei numa entidade educacional. Então, o que eu digo para você, é bem diversificado, é bem gostoso pensar nisso da forma como elas aconteceram.
E aí, então, pelo que você fala, você tinha esse lado, a gente sabe que tem um lado artista, né? Um lado de que gosta muito de música, que você desde pequeno teve contato com isso, né? Teve, porque nessas idas e vindas, quando garoto, eu era coroinha. Era coroinha na igreja São Benedito, Padre Augusto, saudade maior, grande dele. E nos intervalos eu aprendia música, eu fui começar a cantar no coro, não falava coral, era coro da igreja. A parte artística acho que começou ali. Com 10, 12 anos eu comecei a cantar no coro da igreja, músicas. Então, começou a juntar a parte técnica, a parte educacional, a parte de formação. Não era uma escolha na música, eu comecei a escolher assim, eu quero caminhar nesse lado aqui. Mas tinha a parte profissional, tinha que trabalhar, tinha que estudar para ter uma formação, para poder escolher o que eu iria fazer, tanto na parte artística quanto na parte profissional. Mas é interessante, é um filme da vida que dá para pensar. Você me provocou agora, eu não sei quanto tempo eu vou falar dessas coisas aí. Que bom. E vamos falar um pouco então, aí você juntamente, né, você foi coroinha, você estudava provavelmente nas escolas estaduais da Naquela época era o primário, depois tinha o ginasial, depois tinha o colegial e depois entrava numa faculdade. Normalmente sem cursinho, na época não existia um cursinho não. É que a escola pública era bastante rigorosa. Então, a partir desse momento, quando eu comecei no colegial, daí a gente começou a pensar no que fazer. E eu deixei algumas opções para trás, porque queria outras. Trabalhei muito tempo no comércio, trabalhando com o público. Isso foi te dando essa bagagem sim, que depois... eu acredito que sim, porque todos os meus amigos do colegial, nós fizemos técnica eletromecânica durante o dia e técnica mecânica à noite, porque eu trabalhava de dia, estudava à noite. E eles foram para uma grande empresa, construtora de máquinas, de implementos, e eu não quis ir. Eu estava ligado ao comércio, é onde eu tinha, naquele momento, escolhido trabalhar no comércio, porque eu gostava do relacionamento com o público. E, paralelamente a isso, começou a surgir oportunidades para cantar, para entrar. Tanto é que entrei na época era conjunto musical, hoje é banda, né? Então ali começou uma carreira mais voltada para a música que até hoje ainda eu cultivo e gosto muito. Vou contar tudo, já falei para você, vão uns 4, 5 programas aqui para fazer a trajetória de escolhas. Uma curiosidade que deu, por exemplo, você trabalhando no comércio, você era venda, você é bom de vendas? Não, eu trabalhei no comércio como auxiliar, uma loja de tecidos, eu era o que falam hoje, office boy, eu fazia tudo. Depois eu passei a pacoteiro, na época se embrulhava, era pacote, aprendi a fazer pacotes. Depois fazia entregas, então eu não era vendedor. Depois que essa loja fechou, eu fui numa outra já como vendedor. E numa loja de eletrodomésticos eu trabalhei no escritório, trabalhei até como cobrador e paralelamente atendia clientes também para efetuar vendas. Até nesse momento, até eu entrar em outro campo, que foi na prefeitura, eu comecei a ter mais contato com a parte cultural, artística e educacional e esportiva. E aí tem coisa paralela também, né? Vamos ter que esperar outro bloco para falar disso daí. Mas foi assim, na parte de Secretaria de Cultura? Sim, na época sim, do Dr. Raul Bauab, eu trabalhava, ele na época era diretor de Cultura, Esporte, Turismo e Educação. Sim. E tinha as pessoas que o auxiliavam nessas áreas. Sim. Lá, depois de trabalhar no comércio, eu fui convidado, porque eu gostava, eu comecei a fazer, fui convidado, não, eu fui assim, estimulado a fazer um curso de teatro. Só que eu não queria o curso de teatro como ator, eu queria de contra-regra, que era para trabalhar nos bastidores. Sei. Ele falou, mas peraí, todo mundo quer fazer o trio de ator, você quer fazer de contra-regra? Eu falei, eu gosto de trabalhar nos bastidores, na montagem. E eu via aquela arrumação, como foi feita na TV aqui, tudo arrumadinho, direitinho, que o público não vê o lado de lá, né? Não vê o lado de cá. Então, nós estamos aqui fazendo um trabalho, mas tem todo o trabalho lá de estrutura. Tudo bem, mas pode ir. Aí eu fui convidado a trabalhar na Secretaria de Cultura, porque eu
comecei a mexer com iluminação, com quem eu aprendi a fazer iluminação, mexer com som, porque no comércio já tinha mexido com aparelhagem de som, com música, essas coisas aí. Então, mais ou menos nessa linha que eu fui direcionado para a área educacional e esportiva, porque também eu comecei a trabalhar como repórter esportivo de campo. Em um grande auge do 15 de Jaú, eu era repórter da rádio. Trabalhava, viajava o estado inteiro para fazer reportagem esportiva dos jogos. Muitas histórias, e eram paralelos ao comércio e também ao trabalho da prefeitura, no caso. Deve ter sido muito bom, porque aí você aliou essa parte do gosto, né, no caso de artes, que tem teatro, né, provavelmente muita arte, mas ao mesmo tempo você ficava do lado técnico da coisa. Né? Mas o contato com a arte, você via determinados artistas, eu conheci muitos artistas que vinham aí, para ver tipo de iluminação, postura, comportamento dele no palco e fora do palco, umas experiências assim riquíssimas na vida, na parte cultural. Só para lembrar, eu conheci a Simone, que veio fazer show, Ney Matogrosso, que fez show, o Jô Soares, Tony Ramos, o Jardel Filho e muitos outros que a gente conheceu. E até um detalhe que eu vou contar se der tempo, ou no próximo bloco, que eu conheci e convivi algum tempo com a Dercy Gonçalves. Poxa, que bacana. É uma experiência que não dá para esquecer. Nós fomos buscá-la em São Paulo, de Kombi, para trazer a equipe dela para apresentar uma peça em Jaú. Depois, fui convidado a jantar junto. Essa mulher é impressionante, diferente de muita coisa que falavam dela. Ela era, eu posso falar porque eu estava junto, cara, eu estou junto com você aqui. É uma pessoa educadíssima, atenciosa, mas no palco, meu filho, aí ela arrasava mesmo, falava o que queria. Mas o contato com ela foi muito interessante, coisas que eu vou te contar dele. Que bom, não, eu vou querer que você fale no próximo bloco mais sobre esse caso da Dercy Gonçalves, porque deve ser muito interessante, mesmo de ver que, né, você, principalmente conhecendo os bastidores, que nem sempre, né, o artista que está ali, que ele está representando, as pessoas enxergam daquele jeito, mas às vezes é muito diferente, né, do que aquele personagem, né? Ali ele está representando um personagem, né? Agora, na vida real, ele tem que ter um caminho, a gente conversava sobre essas coisas. Muito interessante mesmo. Tem mais, que eu vou contar no próximo bloco, assim, de lembranças que eu tenho de Ivan Lins, do grupo MPB4, de músicos que vieram para cá quando trabalhavam no teatro. Paralelo à radialista, que a gente conhecia muitos jogadores. Sócrates, maravilha de Sócrates. Não vou lembrar de todos os jogadores, mas esse principalmente que entrevistei. E grandes estados, e trabalhar no meio daquele povo de rádios de São Paulo. As coisas assim que aconteceram no dia a dia. E você vê que elas foram direcionadas para uma parte técnica e artística paralelamente. Mas isso tudo lá quando você tinha o quê? Uns 20 e poucos anos? Eu comecei a cantar quando eu tinha 18 anos nessa banda. Uma bandinha que tocava em aniversários. Depois de um tempo resolvemos fazer um conjunto para bailes, ser mais amplo. Mudou um pouco o formato do conjunto, foram contratadas 2 meninas para cantar, que até hoje já existem ainda. Então, as coisas caminharam juntas. A parte artística na época e na parte de profissional, que era no caso do rádio. Também vai entrar num outro papo aí de ter mais de 23 anos com um programa de rádio, AM, além da esportiva. Então, você foi, né, o repórter de campo, Repórter de campo, era chamado de repórter de campo. E depois foi também o locutor, seria? Dentro da rádio, um estúdio. Sim, né? Um programa montado dentro da linha que eu queria montar, que são detalhes que eu vou contar, que até hoje tem pessoas que lembram disso. Entendi. E aí tudo isso você foi, vamos dizer, desenvolvendo, aprendendo. E aí quando que você chegou a ser
ali responsável sobre os cursos do Senac. Então, eu trabalhava foi uma etapa muito importante, que eu lembro. Não tem dúvida. Que foi quando a época eu também precisei, a gente buscava cursos, né, na área educacional, quer dizer, sempre a gente precisa disso, mas quando a gente é jovem, né, mais ainda para procurar a profissão. Ali eu trabalhava... Eu lembro de você de lá. Na prefeitura, eu fui convidado a participar de uma seleção com alguns colegas, pelo trabalho que eu desenvolvi, até pela dinâmica que eu desenvolvia. Muita atividade, muito ativista, muito corrido para lá, para cá, mexendo com várias coisas, eu fui convidado a participar de uma seleção, na qual fui escolhido para ser, na época, auxiliar técnico, para montar curso. Montava o curso e ministrava o curso dessa área. Então, eu ainda estava na prefeitura. Ali realmente começou um momento de escolhas, tanto na parte educacional como na parte artística. Se a educacional é técnica, eu acredito que sim, mas tem a parte educacional também que é, como é que eu diria para você, não é uma... É uma arte também, é uma arte, né? Não, tem a parte de arte, sim. De aula de metodologia de educação artística, que eu nunca tinha visto na frente, fui me informar. E tudo isso, Júnior, você vai acumulando. E depois de um tempo, você vai vendo que uma coisa juntava com a outra e te dava para galgar novas etapas de escolhas. Ali começou realmente um momento de escolha do que eu poderia fazer. Mais de uma. Técnica, artística e educacional. Que bom. Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco, daqui a pouco nós vamos voltar falando então mais e entrar nessa parte então que você já começou a ter e se preocupar cada vez mais também com a parte financeira, né? Claro. Porque você precisava, né? Tudo bem, você fazia o que gostava, mas também tinha necessidade de você ter que prever uma vida, né? Você casou, teve filho, tudo isso. Então, até daqui a pouco.